quinta live preparatória rumo ao aulão, beleza? Quem tá aqui tá comprometido, hein? Quem que tá comigo aí, ó? Bolsa fora de hora, beleza? Natan Trader, Davi Santos, beleza, meu querido? Nayara, tudo bem? Antônio Moura, galera tá com a gente aí, hein, turma? Michel Jamal, beleza, meu querido? Ó, o Norberto aí, ó, tá aí também, ó, maravilha. Show de bola, turma. Então, tudo 100%, vamos começar com o nosso conteúdo, né? Essa é a quinta e última live da série preparatória rumo ao aulão. O aulão vai ser amanhã, e é no aulão que você vai aprender como se tornar um mestre na leitura dos candles. Mas na live de hoje, senhoras e senhores, você vai entender a fórmula secreta. Esse é o tema, hein? A fórmula secreta, que é integrar ferramentas técnicas com a leitura de candles. Cara, isso aqui é explosivo, tá? Então compartilha aí, ó, com pelo menos 2 ou 3 amigos teus, tá? Pega aí os grupos que você participa aí, ó, de WhatsApp, Telegram, Instagram, qualquer outra coisa grande e bota nos grupos, beleza? E vamos lá. Lembrando que o conteúdo vai ficar disponível por tempo limitado, tá? Pra galera do Clube do Game, turma, todo esse treinamento aqui, que não deixa de ser um treinamento, né? É muito conteúdo profundo, explicado de forma bem simples, né? Então, pra galera do Clube do Game, esse conteúdo vai estar disponível. Mas pra galera de fora, não, tá? Então, aproveita aí, porque se você não assistir agora, em qualquer momento vai sair do ar esse conteúdo aqui, com várias dicas importantes, inclusive, tá, turma? Beleza? Então, antes de mais nada, eu quero avisar vocês que se você curtiu as primeiras lives, hoje você vai curtir mais ainda. Sabe por quê? Porque você vai fazer um upgrade, mano. Você vai fazer um upgrade ainda maior no seu conhecimento. Hoje a gente vai olhar aqui de um jeito renovado para algumas ferramentas, junto com a leitura dos candles. Por exemplo, como é que você usa o volume financeiro? Como é que você usa VWAP? Como é que você usa médias móveis? Como é que você analisa regiões importantes do gráfico? Presta bem atenção, turma. Tem conteúdo aqui que não tem nem mentoria, tá? Isso tudo é para você se blindar ainda mais das armadilhas do mercado. Então presta atenção nesse conteúdo aqui. Inclusive ontem eu recebi várias mensagens de pessoas aí dizendo que nunca tinha escutado alguém falar da forma como eu falei. Mas eu fiquei feliz, tá? Fiquei feliz. Sinceramente, eu fiquei bastante feliz porque eu tento trazer para vocês um conteúdo muito profundo de forma simples, tá? Esse é o meu objetivo, turma. É simplificar um conteúdo profundo. É bem interessante vocês entenderem isso, porque às vezes a galera fala aí com nomes difíceis, americanizado, né? Tudo cheio de termo em inglês, ninguém entende porcaria nenhuma. E o mercado é simples. As pessoas que complicam o mercado, tá? Então eu tento trazer um conteúdo profundo de forma mais simples possível aqui para vocês. E tem muito mais conteúdo, tanto na live de hoje e especialmente no aulão, turma, tá? O aulão de amanhã vai ser épico, vai ser top. Se você curtiu a nossa live de ontem, falando sobre emoções coletivas, ações dos big players, cara, se prepara porque hoje você vai completar o quebra-cabeça, tá? A gente vai encaixar essas peças aqui como se fosse um setup, turma, muito poderoso da leitura de candles. Então, como de costume, eu tô trazendo para vocês 3 pontos principais, certo? Toda live eu tô trazendo 3 pontos principais, só que não é só falar dos pontos principais, eu tô explicando cada um deles e dando exemplos práticos, mostrando no gráfico para vocês. Só que hoje, senhoras e senhores, como é a última live, a gente vai ter 4 pontos principais, beleza? A gente vai ter um bônus. Fica até o final para você entender cada um deles, você não vai se arrepender, tá? O primeiro ponto, pra gente já entrar aqui no tema, senhoras e senhores, é uma releitura, um novo olhar para aquilo que a gente falou ontem, sobre as emoções coletivas e a manipulação dos grandes players. Um novo olhar, um novo ângulo, né, por assim dizer, sobre as emoções coletivas e a manipulação dos grandes players do mercado. Então você vai entender aqui o seguinte, na live 4 que nós tivemos ontem, a gente viu que o mercado é quase que um carnaval de emoções. É festa quando o cara tá ganhando, euforia total, e ressaca quando rola o pânico. Você já parou pra pensar nisso? Que essas mesmas emoções não acontecem só em notícias? A galera fica esperando aquelas notícias bombásticas, né, turma? Calendário de notícia, do lado direito do monitor, o cara tá esperando o horário chegar e aquele candle subir. Só que muitas vezes um candle de reversão que aparece no meio do dia pode ser fruto de um micro evento. E isso não tá aparecendo no calendário econômico, tá? Não tá aparecendo na mídia. E aí que entram os institucionais. Esses caras sempre estão prontos para poder surfar a onda, tá? No descuido do varejo, no descuido do CPF. Não é um cara que tem muito capital, não é um cara que tem um fundo de investimento, não é um cara que opera pesado, tá? Então hoje eu vou dar um exemplo aqui diferente de manipulação. Ontem nós vimos outros, né? Exemplos. Hoje eu vou dar um exemplo diferente. Em vez do exemplo clássico que a gente até comentou ontem, que é o do rompimento falso, que inclusive 75% dos rompimentos são falsos. Se você não sabe, procura aí, porque existem vários estudos que confirmam isso. Então agora você imagina um candle de força no meio de uma tarde tranquila. Então a euforia da abertura do mercado já passou, a gente tá no meio da tarde e aí do nada aparece uma força no meio da tarde. Ninguém entende nada, mas ela acontece. E aí de repente o volume sobe. Então não é só um candle interessante subindo, é um volume junto, beleza? E isso daí dispara rápido, você nem vê direito. Pega todo mundo de surpresa. Vamos dar uma olhada no gráfico, turma? Eu quero mostrar pra vocês isso aqui no gráfico, tá? Deixa eu só trocar a tela aqui, vocês me confirmam aí se a tela tá aparecendo pra vocês. Tá aparecendo aí pra vocês a tela da plataforma, turma? Comenta aí. Vamos procurar aqui um exemplo desse que eu tô falando, tá sim? Maravilha. Um exemplo desse. Aqui, ó. Isso aqui é uma notícia, né, turma? Isso aqui é uma notícia, não tem como negar, tá? Olha
só o tamanho desse candle. Olha só o tamanho do volume. Beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo clássico para vocês, tá? Desse momento em que acontece um candle de força no meio de uma tarde tranquila. Se a gente pegar aqui, esse é o momento da abertura do mercado, tá? Esse candle vermelho aqui é o momento da abertura do mercado. O mercado vinha caindo, abre o mercado, a gente observa aqui pelo volume, ele arrebenta para baixo e depois começa a corrigir. Só que se a gente olhar aqui, turma, olha só, olha esse volume aqui, ó. O mercado já tinha aberto. A euforia do mercado já tinha passado. Olha esse volume aqui no meio do dia. Olha esse candle aqui, mudando o rumo do mercado, mudando a sequência compradora. O mercado vinha caindo, sustentou aqui embaixo, tentou mudar, segurou. Então entra um volume e um candle forte. É disso que eu tô falando. E existem vários outros, tá, turma? Aqui, ó, mais pra frente ainda. Entra um volume considerável. Dá uma olhada nos volumes anteriores. Então entra um volume considerável com um candle de força. É disso que a gente tá falando. No meio do dia. Não é abertura, não é fechamento. Beleza? Então nesse caso aqui, se você domina a leitura dos candles, o que vai acontecer? Você logo percebe essa discrepância. Você fala, cara, não é abertura, não é notícia, não é fechamento, então tem alguém forte entrando aqui, né? Você não fica com dúvida. Você logo identifica que tem algum player forte participando daquele movimento, tá? Você não vai cair no truque de comprar um topo e vender um fundo, por exemplo, se está perto de uma resistência ou perto de um suporte. Resumindo, senhoras e senhores, as emoções coletivas que a gente comentou ontem, né, de forma mais ampla, elas podem acontecer a qualquer momento durante o dia. Por isso que eu sempre falo, turma, que o mercado financeiro te dá oportunidades a todo momento. É claro que existem horários melhores e horários piores, tá? Então existem momentos que oportunidades aparecem de forma melhor. Eu gosto muito de operar a abertura do mercado, sou especialista em operar a abertura do mercado, também opero fechamento quando eu tenho oportunidade e no meio do dia também tem outras oportunidades. Mas não é pelo fato do mercado te dar oportunidade o tempo inteiro que você vai ficar operando o dia inteiro. Não é esse o objetivo também, né, turma? Porque a gente quer liberdade. O que a gente busca no mercado financeiro? Porque você quer fazer um bom valor num curto espaço de tempo. E aí você quer aproveitar para viver a vida, né? Você quer fazer outras atividades dentro do seu dia. Você não quer ficar preso a um gráfico. Você não quer ficar o tempo inteiro olhando para a tela, tá? Se você fizer isso, você é praticamente um escravo do mercado. E tem que ser ao contrário. Você tem que usar o mercado, né, ao seu favor para que você possa ter a sua liberdade e fazer o que você gosta na hora que você quiser. Beleza? Então, quem entende esse humor do mercado, por assim dizer, turma, não vai precisar ficar apanhando, não vai ficar levando porrada, que é o caso da maioria das pessoas, né? Infelizmente, as pessoas tomam porrada uma atrás da outra. Por quê? Porque não sabe ler o mercado. Não sabe entender que no meio do dia também acontecem oportunidades como essa e às vezes é ali que você vai fazer o seu, tá? Estão pegando a visão? Comenta aí. Então agora a gente vai pro segundo ponto principal, tá, turma? A gente já passou pelo primeiro, segundo ponto principal agora, que é a ferramenta do volume financeiro e da VWAP. Volume financeiro e VWAP. O volume financeiro, para quem não sabe, ele não é só um indicador, tá? Ele é um termômetro emocional. Ele não funciona apenas, turma, para poder representar candles grandes, não. Tem gente que acha que o volume financeiro só vai apresentar quando o candle também é mostrado no gráfico, e não necessariamente. Muitas vezes pode existir grandes volumes em candles pequenos. Muita gente não sabe disso, tá, turma? Mas às vezes acontece um volume muito grande num candle pequenininho. E a galera deixa passar isso despercebido. Se o candle é pequeno e o volume é grande, enorme, por assim dizer, é um sinal maravilhoso de que tá tendo uma briga feia naquela região de preço. Isso daí é um sinal muito poderoso, turma, de que um grande player pode estar absorvendo tudo naquela região de preço. Ou, obviamente, ele pode estar largando uma posição grande também. O cara pode estar saindo, por exemplo, de uma posição. Tem gente que não sabe, turma, que é assim que funciona. Mas é a grande verdade. Ou o player tá comprando, ou o player tá vendendo. Ou o player tá tentando levar o preço para cima, ou ele tá saindo de uma posição porque a estratégia dele não funcionou. E sem a leitura do volume, a pessoa vai ver o quê? Só um candlezinho desse tamanho aqui, ó. Ela vai perder a noção de que grandes somas de dinheiro estão rolando naquela faixa de preço, naquele minuto. Seja lá no gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, qualquer tempo gráfico que você esteja vendo. Você vai ver nitidamente isso acontecer, tá? Inclusive, quando a gente tá operando ao vivo, eu sempre comento pro pessoal, ó, turma, a gente tá numa região interessante, a gente tá vendo os candles, né, serem pressionados, a gente tá vendo aqui uma defesa, vamos aguardar o volume aparecer? Quem é do clube do game aí, sabe muito bem que é assim que funciona, turma. E daí, quando a gente faz o conjunto da obra, a gente entra de forma muito mais confirmada, tá? A gente entra de forma muito mais confirmada. Davi Santos, top, galera, conteúdo 100%. Vamos dar uma olhada nessa parada aí do candle pequeno com volume no gráfico? Vamos dar uma olhada? Eu separei aqui pra vocês, turma, dá uma olhada, ó. Deixa eu mudar aqui minha tela. Toda vez que eu mudar a tela, turma, vocês comentam aí se vocês estão vendo a tela, tá? Senão não rola. É aqui, turma. Olha só, esse volume aqui, tá? Essa faixa de volume. E vamos olhar agora pro tamanho dos candles, tá? Olha o tamanho dos candles, olha o tamanho da amplitude desses candles, de um candle vendedor, de um candle comprador, e olha o tamanho dos volumes. Vamos identificar qual que é qual aqui. Então a gente pega essa ferramentinha aqui e a gente vem aqui. Então esse volume aqui, turma, representa esse candle enorme aqui, ó, tá? Opa, o que eu fiz? O que aconteceu aqui? Não tá calma nessa hora, turma, estamos ao vivo. Aqui, voltamos. Então, o que acontece? Esse
esse volume aqui representa esse candle aqui. Olha o tamanho da amplitude desse candle. Esse outro volume aqui, ó, ele representa esse candle aqui. Olha o tamanho desse candle. Agora dá uma olhada nesse volume do lado aqui, ó, nesse volume aqui, ó, e olha o tamanho desse candle, pequenininho. Tá vendo aqui? Então nós temos esse candle aqui, pequenininho, vermelhinho, com esse volume aqui, turma, que é quase igual o volume seguinte, que é quase igual o volume anterior. E logo em seguida deste candle com este volumão, nós tivemos uma troca de sentimento no mercado. Então quem fica de olho neste movimento e obviamente analisa o contexto histórico do que aconteceu daqui para cá, ele já sabe qual que é a decisão que ele tem que tomar aqui, turma. E quem é do Clube do Game, eu vou chegar lá daqui a pouquinho, já sabe muito bem o que significa essa linha aqui, que é a VWAP, que é o próximo ponto que eu vou comentar, e a região em que nós estamos, tá, turma? Então quando você junta todo esse contexto, isso aqui é algo poderoso. Você sabe qual é a decisão que você tem que tomar. Beleza, turma? Tudo certo até aqui? Vocês estão conseguindo entender? Então vamos lá. Agora, senhoras e senhores, a gente vai falar do movimento que todo mundo espera. Todo mundo espera. Qual que é o movimento que todo mundo espera? É o volume crescendo junto do candle forte. Volume crescendo junto do candle forte. No contexto da euforia, né? Que tá todo mundo alegre, né? Ai, meu Deus, vai subir. O cara vai, compra, tal. Ou também quando tá no pânico, né? Quando o mercado tá caindo e aquele candle vermelho tá aparecendo e tudo mais. Aí o cara vê o candle e o volume. Esse combo, turma, esse combo, que é o volume crescendo junto com o candle forte, isso sugere uma emoção coletiva ao máximo. Seja para compra, euforia máxima, seja para pânico, medo, desespero. Só que assim, ó, adivinha quem é que tá do outro lado da telinha, preparando a armadilha, né? Ou confirmando a tendência. Quem é que tá do outro lado, turma? Quando aparece uma situação como essa aí. Só de butuca ali, esperando a oportunidade mais ideal para poder entrar. Quem que é que faz isso? Vocês já sabem, né, turma? É o big player. O cara tá ali, ó, só, ó, bracinho cruzado, dando risadinha, vendo a parada pegar fogo, né? O parquinho pegar fogo, a galera com mó medo, medo desgraçado, ou então com uma ganância enorme, tipo, agora vai, agora vai, agora vai. Quando começa a acontecer, os caras entram. Porque eles têm o poder de movimentar o mercado, eles têm o poder de manipular, tá? E a gente vai ver isso aí também aqui no gráfico, ó. Se liga, dá uma olhada. Vamos ver isso aqui no gráfico também, turma, tá? Nessa região aqui, ó. É nessa região aqui, tá? Olha o tamanho do candle que muda o cenário, né? E olha o tamanho do volume. Então esse é o cenário. O mercado muda, né? Ele tá caindo, muda o cenário para cima, o cara compra na confirmação, o mercado consolida nessa região, o cara tá esperando o mercado explodir. O player leva o preço para baixo, muita gente tá nessa região aqui, com stop, né, no caso, com stop nessa região aqui, ó. E aí o player stopa todo mundo e depois ele vai. Faz o retorno, depois ele vai. E carrega o preço lá para cima. Aí o cara fala, caramba, cara, fui violinado. Entende? Ele não esperou a confirmação, turma. Ele não esperou o movimento acontecer. Ele tem que aguardar o player demonstrar o que ele vai fazer, para depois ele entrar junto. É exatamente isso que a gente busca dentro do clube do game, turma, tá? Identificar esses comportamentos, tá? Mas não o comportamento do varejo. A gente aguarda o comportamento do player, porque é o player que a gente tem que seguir, tá? É o player que a gente tem que seguir, beleza? Estão curtindo o conteúdo até aqui, senhoras e senhores? Comentem, comentem. Então, esse é o poder do volume financeiro. Vocês viram ali que tem volume e tem o candle forte. Nesse caso, a gente tem o que todo mundo busca, que é o combo, que é o volume junto com o candle. No exemplo anterior, a gente estava falando a respeito de um volume grande com um candle pequenininho, que também é um forte sinal, tá? Isso daqui já é algo mais avançado. O que eu tô passando para vocês, turma, tem mentoria que não passa, tá? Tem mentoria que não passa. E a galera do Clube do Game sabe que o conteúdo é insano. Todo santo dia tem explicação detalhada para vocês, tá? Então agora vocês já entenderam isso com muita clareza, né? Vocês conseguem identificar o volume com o candle. Agora a gente vai falar, né, de um outro modelo de volume, que é a VWAP. Então esse volume que a gente estava falando, turma, é o volume financeiro que apresenta lá na parte de baixo, tá? Então vamos lá, só para ficar claro aqui para vocês, ó. Esse volume que eu tô comentando é esse volume aqui de baixo, tá? Esse volume financeiro que tá aqui na parte de baixo. Isso aqui representa quanto dinheiro tá entrando dentro do mercado, beleza? Agora a gente vai ver um outro modelo de volume, que é esse aqui, ó, dessa linha cinza que tá aqui, ó, tá? Isso aqui é a VWAP, é um outro modelo de ferramenta. Inclusive eu tenho vídeos ensinando a como colocar esses indicadores aqui na tela, tá, turma? Não precisa ficar preocupado não, que tem tudo aí. Olha só, a gente pode chamar a VWAP de o GPS do preço justo. O GPS do preço justo. Por quê? Porque esse indicador é literalmente uma linha mágica para os grandes players, para o big player, né? Na live 4, que foi a live passada, a gente estava comentando como é que os players grandes, né, os institucionais, eles amam operar com lógica e disciplina. Esses caras são disciplinados, turma, tá? E não é só porque eles querem, é uma necessidade. Porque quando o cara toma um stop pesado, é dolorido. E às vezes o cara não tá perdendo o dinheiro dele, ele tá operando por um fundo, tá operando por um banco, ele tá operando por uma corretora. Então ele tem limites também, certo? E a VWAP é uma parte dessa lógica. Muita gente não sabe, mas os grandes players utilizam a VWAP, beleza? E ela é bem simples de entender, tá? A gente tá sempre
sempre falando disso dentro do Clube do Game, tá? Mas basicamente é assim que funciona. Se o preço tá acima da VWAP, a sensação do mercado é de que o ativo tá caro naquele dia, tá? O mercado tem uma amplitude, certo? Ele começa num ponto e tá a VWAP ali. Ele começa num determinado ponto de preço. A VWAP tá ali equilibrando o preço. Se tá para cima da VWAP, a sensação é de que naquele dia o preço do ativo que você tá operando já tá mais caro do que deveria. Se o preço tá abaixo da VWAP, a sensação, né, é de que tá mais barato. Só que aqui tem um ponto de atenção que a gente precisa analisar. Nem todo caro ou barato vai refletir a emoção do varejo, ou seja, das pessoas comuns, assim como você e eu, que estão ali operando. Por quê? Porque as pessoas não enxergam o mercado da mesma forma que o player enxerga o mercado. E muitas vezes o que está acontecendo ali nos movimentos, que a pessoa que não entende, né, o que está acontecendo, tipo, por que está para baixo da VWAP e o mercado está forçando para cima? Por que está para cima da VWAP e o mercado está forçando para baixo? É porque muitas vezes o big player, que é o cara que movimenta o mercado, ele está ajustando as suas posições. E qual que é o objetivo dele ajustar as suas posições? É atacar novamente. É como se fosse um preparo pro bot, tá? Então talvez você esteja se perguntando assim, nesse caso, como é que eu, né, um simples trader comum, consigo casar essa leitura entre a VWAP e os candles? Então tudo vai depender, turma, da região e do movimento que está acontecendo dentro daquele momento. No aulão e também dentro do Clube do Game, a gente está sempre falando a respeito de tendência, micro tendência, sentimento de mercado, que se encaixa perfeitamente nesse cenário aqui, tá? E obviamente as ferramentas como essas aqui que eu estou apresentando para vocês. VWAP, médias móveis, que vai ser um próximo ponto que eu vou falar aqui, porque você percebe que a leitura dos candles é importantíssima, mas ela não é um milagre. Você não vai conseguir fazer nada apenas com a leitura dos candles. É o princípio de tudo, mas você vai precisar de outras ferramentas. Você vai precisar do contexto do mercado. Você percebe que desde lá da primeira live a gente vem carregando toda essa sequência de fatores que você precisa analisar, beleza? Então, por exemplo, se surge um candle de reversão, o mercado tá caindo, e aí surge um candle de reversão para cima da VWAP. E ainda tem, por exemplo, um volume considerável. Isso é um sinal do quê? Isso é um sinal de que os grandes players, ou players relevantes, podem estar comprando naquela região. Por quê? Porque o preço está acima da VWAP, entende? E o contrário também é verdadeiro. Vamos dar uma olhada nisso no gráfico? Olha só, separei aqui também para vocês terem uma ideia. É aqui, ó, turma. Então presta atenção. O preço vinha trabalhando na região da VWAP. Até aqui o mercado estava fechado, tá? Olha só o volume, como é que estava baixo. Mercado fechado. O mercado vem e abre. A gente começa a ver os volumes fortes, mais fortes nessa região aqui, tá? Aí o que acontece? O mercado tenta sair para fora dessa faixa de preço e volta, corta a VWAP para baixo. O mercado vem forte, vende e ele fica trabalhando nessa região para baixo da VWAP, certo? Quando o preço passa para cima da VWAP, turma, olha só como é que quando ele volta os players aparecem novamente. Então isso aqui nitidamente, turma, uma manipulação para acontecer essa pernada de alta. O mercado desaba, busca preço, galera começa a colocar posições aqui, tanto é que os volumes sobem novamente, certo? Volumes grandes, compra visível, o mercado manipula de novo, coloca um monte de gente na venda e aí começa a aparecer os compradores, até que ele trabalha próximo da VWAP e passa da VWAP. E aí para cima da VWAP, volume comprador, para baixo da VWAP, volume vendedor. Beleza? Nesse cenário aí, turma, eu quero trazer uma dica para vocês, tá? Para você não virar um alvo de um grande player e ser violinado, né, que esse é o termo que a gente usa para quando o cara coloca uma ordem e aí o player vai lá, busca e depois vai a favor. Então, por exemplo, você tá comprado, você coloca o stop no lugar errado. E aí o player vai lá, busca o teu stop e depois ele vai embora. Na mesma leitura que você fez. O preço vai embora e você fica chupando o dedo. Por quê? Porque talvez você não tenha checado a VWAP. O preço talvez não esteja respeitando o tempo necessário para poder passar por ela. Só fez um testezinho para poder confirmar. Então você tem que aguardar um pouco mais. Vamos dar uma olhada isso aqui no gráfico? Ó. Olha só. Se você quer comprar, olha só o tanto de teste que esse preço fez na VWAP, turma. Apareceu a força compradora, certo? O mercado vinha caindo, aparece a força compradora. Esse aqui é um sinal enorme. Volume. O mercado tenta ir para poder romper a VWAP. Sente próximo dela. Vende novamente. Quando ele tenta passar, turma, olha o tanto de tempo que isso aqui trabalha. Trabalha. Volta. Depois tenta passar de novo. Trabalha. Daí ele passa. Só que ele não passa de uma vez, turma. Ele volta para testar ela. O que antes era uma resistência, né? Que a VWAP também é uma resistência, assim como as médias móveis podem ser uma resistência, outras ferramentas podem ser uma resistência, ela também serve como resistência. Resistência nesse cenário. Suporte nesse cenário. Então aqui ela era uma resistência. Tentou passar, não conseguiu. Daí volta. Aí tenta passar de novo, trabalha, passou. Rompeu a resistência. Só que o mercado volta nela, turma, para poder testar como suporte. Então é nesse toque aqui que nós temos boas oportunidades de entrada, tá? E não nesse aqui. Porque aqui ainda é um teste, tá tentando romper, beleza? Então quando a gente vai adquirindo esse conhecimento, quando a gente vai conseguindo visualizar de forma mais macro, para poder ter mais confirmações, vocês vão conseguir ter uma assertividade muito maior. Beleza, turma? Agora a gente entra aqui, turma, no terceiro ponto principal, tá? O terceiro ponto principal são as médias móveis. Muita gente conhece as médias móveis, né? Eu particularmente utilizo
utilizo 3 médias, tá? E eu uso essas médias, que é a de 9, de 20 e de 200, no tempo gráfico acima de 15 minutos. Por que eu utilizo em tempos gráficos maiores? Eu já utilizei em tempos gráficos menores, tá? Só que como a gente opera abertura de mercado, raras as vezes em que o mercado obedece ou respeita uma média móvel no tempo pequeno. Por quê? Porque é uma loucura, tá entrando muito volume financeiro dentro do gráfico. Então é raro, às vezes, que o preço respeita médias de curto tempo gráfico. Então, particularmente, eu prefiro utilizar as médias, né, para poder consultar e tal, e usar como uma referência acima dos 15 minutos, tá? Mas eu uso as 3 médias móveis. Inclusive, toda hora que o pessoal tá perguntando, eu tô sempre respondendo, né, qual é o tipo de média que eu uso, que é a média simples. Então, eu uso a média de 9, de 20 e de 200, tá? E, de qualquer maneira, eu sempre comento com a galera que as médias móveis, elas não vão fazer milagres por você. Assim como a VWAP não vai fazer milagre com você. Tudo que você analisa de forma isolada não vai fazer milagre para você. É o conjunto da obra que faz o milagre, por assim dizer. Milagre não existe, né, turma? Mas vocês estão entendendo aqui o que eu tô passando para vocês, tá? Médias móveis não fazem milagre. Você tem que saber, por exemplo, ler os candles, identificar as regiões onde que aquela média tá, onde o preço tá acumulando, tá? Se tem alguma outra barreira ali, de repente um suporte forte, uma resistência forte, então é o conjunto da obra que vai fazer a diferença no momento que você vai operar. Isso é o que a gente chama de setup, né, turma? Qual que é o setup? Qual que é o modelo operacional que você tem? Então é o conjunto da obra. Tem várias pessoas que operam de forma diferente, mas para cenários e para mercados também diferentes, beleza? Então eu vou dar uma breve visão para vocês do que cada média representa no meu operacional, tá? E obviamente que isso que eu explico aqui, isso que eu passo para vocês é um exemplo. Eu explico de forma muito mais completa dentro do Clube do Game. Lá dentro tem um treinamento, turma, que a gente chama de Price Action, ok? Para quem não sabe, inclusive, o Clube do Game não é só uma sala ao vivo pra gente poder operar. Existem treinamentos na área do aluno, tá? A gente chama isso de área de membros. Lá dentro tem vários treinamentos, tem vários vídeos gravados, tá? Então o Clube do Game, turma, ele não é só uma sala ao vivo. A gente entra na sala ao vivo para fazer as operações. Só que dessas operações saem vários cortes, por exemplo, de explicação que eu faço. Então um aluno pergunta para mim: por que você comprou aí, Beloto? Por que você vendeu aí, Beloto? Por que você teve essa leitura? Então eu faço os cortes dessas operações ao vivo. Todos os cortes são de operações realizadas ao vivo. E aí eu faço corte e coloco lá por tipo de mercado. Entre outros treinamentos que a gente tem também. Então tem o treinamento do Price Action. Essa série de lives vai lá para dentro também. A gente tem dentro do Clube do Game o Clube do Livro, tá? O que é o Clube do Livro? O Clube do Livro, turma, é uma série de lives que eu faço pegando livros conhecidos do mercado aplicados ao day trade. Então lá dentro da área de membros tem o Clube do Livro. Tem aulas extras que a gente faz, tá? Com os alunos. Com várias outras coisas. Treinamento de plataforma, como que configura e tudo mais. Tem muito conteúdo dentro do Clube do Game, tá, turma? Não é só sala ao vivo. E todo o conteúdo é educacional, tá? Porque o objetivo é ajudar vocês a entender o mercado, tá? Esse é o objetivo principal, beleza? Então, voltando aqui, para vocês entenderem a diferença das médias móveis, tá, turma? Então nós temos, por exemplo, eu comentei da média de 9, da média de 20 e da média de 200. Qual que é a diferença entre essas médias? Então, a média de 9, ela é de curtíssimo prazo, ela reage rápido. Se o candle, por exemplo, se afasta demais da média de 9, então pode ser que aquilo esteja indicando uma emoção de momento. E o institucional, que vai talvez entrar contra o movimento, pode usar isso para poder manipular. Então, esse é o objetivo da média de 9, tá? A média de 20, ela já tem um outro objetivo. Ela já dá um apoio para nós de médio prazo. E o que é esse médio prazo? É o meio termo da tranquilidade. A média de 20, ela mostra se a tendência do curto e do médio prazo vai continuar intacta ou não. Então, se o mercado continua respeitando a média de 20, a tendência é provável continuar. Se não, pode ser que faça um retorno maior. Na live 4, na live anterior, turma, eu falei de ondas de pânico. Lembra? Das reações em massa? Então, esses tipos de ondas de pânico se instalam muito rápido no mercado. Se o preço cai, por exemplo, e bate, por exemplo, numa média de 20 e recupera com volume, é um sinal de que a emoção que aconteceu naquele momento não foi forte o suficiente para poder quebrar uma tendência, tá? Então, se o mercado tá subindo, ele volta e continua, aquele movimento do retorninho não foi forte o suficiente para poder quebrar a tendência. O mercado vai continuar, tá? Por isso que muita gente fala assim: ah, tá respeitando a média de 20, tá respeitando a média de 20, beleza? No aulão e dentro do Clube do Game também, turma, eu explico de forma muito mais completa tudo isso, tá? E aí então, turma, vem a média de 200, que é a maior média. Para quem não sabe, qual que é a diferença, tá? O que é média de 9, o que é média de 20, o que é média de 200? A média é nada mais, nada menos do que a média dos últimos candles do tempo gráfico que você tá? Então, média de 9 é a média dos últimos 9 candles do tempo gráfico que você tá. A média de 20 é a média dos últimos 20 candles do tempo gráfico que você tá. Você tá no tempo gráfico de 5 minutos. Você tá vendo a média de 20? Então, aquela média de 20 está representando os últimos 20 candles dos 5 minutos. A média de 200 é a mesma coisa. Só que ele vai pegar os últimos 200 candles e vai te apresentar a média dos últimos 200 candles dos 5 minutos. Quando você muda o tempo gráfico, as médias mudam também, tá? Diferente, por exemplo, da VWAP, turma. Por quê? Porque a VWAP, ela é o preço
preço médio ponderado do dia. Do dia. Então a VWAP nunca vai mudar. Você pode mudar, por exemplo, o tempo gráfico, que a VWAP vai estar sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque a média do preço, ela é aquela. Por isso que ela é muito mais poderosa do que as médias móveis. Agora, quando a gente junta isso, é mais poderoso ainda. Então, para quem acha que o mercado é só notícia, turma, né? E que o preço pode chegar até determinada região somente por causa da notícia, tá enganado. Porque, por exemplo, a média de 200 num tempo gráfico maior é uma forte resistência, é um forte suporte. Ele pode parar praticamente ali na região, tá? Num tempo gráfico maior, beleza? E se até um big player vive de consistência, turma, porque ninguém vive sem consistência. Até o big player vive de consistência. Se ele não tiver resultado, meu amigo, esquece. E eles observam uma média de 200 períodos, por exemplo, tá? Como referência, para poder ter um viés. Se tá acima daquela média, esses caras, especialmente em tempos gráficos maiores, né? Então esses caras vão usar mais compra. Tá para baixo da média de 200, porque esse é o padrão, né? A média de 200 é uma referência. Tanto é que até os jornais grandes, Jornal Nacional, Fantástico, quando vai se referir, por exemplo, a bolsa de valores usando o S&P 500, fala assim: "Ah, chegou próximo da média de 200 do S&P 500". É uma grande referência. Então os próprios big players também se utilizam dessas ferramentas, que é o caso da média móvel, né? E de tempos gráficos maiores como referência. Então muita gente fala assim: "Pô, se tá para cima da média de 200 pelo H1, que é uma hora, é mais compra. Se tá para baixo, é mais venda", e assim por diante. É claro, juntando todo o contexto, né? Qual que é a região de preço, como que tá o movimento do mercado, qual que é o sentimento do momento, aconteceu uma notícia, não aconteceu uma notícia, tem uma série de fatores. E aí, um conjunto dessa obra é o que vai dar o gatilho de entrada para você poder fazer a sua entrada. Beleza, turma? Até aqui? Ó, o Davi Santos aí, ó. Davi Santos, aproveita a oportunidade do Clube do Game, super recomendo. Obrigado aí, mano. Tamo junto. Tudo certo, maravilha, tudo certo, tudo certo. Show de bola. Então, turma, aproveita para sentar o dedo no like aí. E aí agora vem o último ponto principal, não menos importante. Aliás, ele é um dos mais importantes, que é regiões de interesse. Suporte, resistência, zona de combate, né? Na live anterior, eu comentei com vocês sobre os institucionais se aproveitarem de regiões óbvias para poder executar ordens gigantes, certo? Hoje eu quero que você visualize de forma diferente. Essas áreas, a gente vai ver elas como uma zona de combate. É ali naquela zona de combate em que as emoções do varejo, lembra das emoções coletivas que eu falei? Então é nessas zonas em que as emoções do varejo, os CPFs, né, os amadores, por assim dizer, né, a grande parte das pessoas são amadoras, se encontram com os institucionais. Então o cara que acha que vai romper pra caramba ali pra baixo, se é um suporte, ou se tá subindo, é uma zona de referência, é muito importante, uma zona de combate, o cara acha que vai explodir pra cima, aí é que tá a grande diferença. Por quê? Porque os institucionais agem com a razão. Esses caras, turma, eles não têm emoção dentro do mercado. Só que além dessa questão da razão, da disciplina, eles têm estratégia, diferente do amador, diferente do junior player, né? A gente brinca do junior player, turma, porque é o cara mais novato no mercado. Tá? As pessoas, elas não têm noção do que elas estão fazendo. E aí vem os gurus e ensina tudo errado. Então fala para comprar no rompimento. Compra o rompimento aí, por exemplo, da resistência, que o mercado vai andar. Aí você pega 10 pontinhos e sai. E o cara só fica tomando stop. Por quê? Porque 75% dos rompimentos falha. A pessoa não tem uma estratégia. Ela age através da emoção e nunca da razão. Diferente do big player. Esse cara tem razão. Esse cara tem estratégia. Esse cara sabe o que ele tá fazendo. E mais do que isso, ele tem dinheiro. Ele tem grana para poder movimentar o mercado. Então, se você não tiver a leitura certa do candle, por exemplo, num momento como esse, você pode ser fatiado igual um peixe, mano. Por isso que existe a importância de você sempre fazer uma análise de confluência. O que é uma análise de confluência, turma? O que é uma análise de confluência? É você juntar esses fatores. Então, você junta uma região de importância. Você junta um volume forte. Você junta uma leitura de candle. Você identifica se está próximo de uma média móvel num tempo gráfico alto. Se está próximo de uma VWAP. Ou se está muito distante da média móvel. Ou muito distante da VWAP. Então, se está perto, vai expandir. Se está longe, vai contrair. Porque essa é a tendência. O mercado sempre vai para longe da média e volta para a média. Vai para longe da VWAP e volta para a VWAP. Entende? Então, se está muito perto, está próximo de acontecer uma explosão. Se está muito longe, está próximo de acontecer uma retração. E esses fundamentos muito importantes, né, que as pessoas não entendem, fazem total diferença na hora que você vai operar. Então, vamos supor, imagine que você viu um candle grande, mas o volume não está confirmando. Então, talvez seja um fake, um movimento fake, um rompimento falso. Agora, você viu um candle médio, mas o volume explodiu, então ali pode acontecer de um player, por exemplo, tá comprando ou vendendo, né, dependendo da região, de forma mais pesada. Já tá acontecendo um movimento diferente. E se você começa a coincidir tudo isso, por exemplo, com uma média de 20 ou com a VWAP que eu acabei de comentar, meu amigo, é ali que você tá detectando a pegada do institucional. Você tá começando a perceber que ele tá entrando no jogo. Ontem, inclusive, turma, eu mostrei para vocês nossa operação, né, feita ao vivo junto com os alunos no mercado americano. Vocês viram essa operação que eu passei? Eu dei o play para vocês, turma, nesse corte, né? Eu pedi pro editor fazer o corte para mim e eu passei para vocês no final da live de ontem, na live 4, tá? Então quem não viu, volta na
live que tá disponível aí para vocês assistirem essa operação. Foi espetacular essa operação, turma, tá? Inclusive vários alunos pegaram junto comigo essa operação. O que aconteceu ali naquela região da resistência, turma, tá? Não foi uma coincidência. Aquilo ali não foi uma coincidência. Aquilo ali foi um ataque direto dos players que viram a emoção do varejo. Todo mundo acreditava que ia explodir. E o objetivo deles era realmente levar o preço para cima. Só que antes, eles manipulam o preço. O que eles fazem, turma? Eles jogam o preço para baixo. Porque eles têm caixa para isso. Eles conseguem ficar negativo por um período. Obviamente um período médio, né? Então eles manipulam o preço. Eles jogam o preço para baixo. E aí depois, eles fazem aquilo que eles já pretendiam fazer, que é levar o preço para cima. E eu até faço esse vídeo aí, eu faço ele comentado, né? No momento que a gente entrou, eu vinha cantando a bola desde o começo da abertura, antes de acontecer. E eu falei assim, ó, turma, o pessoal aqui provavelmente vai entrar comprado nessa região. Por quê? Porque esse é o movimento, turma. É assim que acontece, entendeu? As pessoas falham todo santo dia da mesma maneira. Elas não param para analisar o que elas estão fazendo. É um movimento óbvio. É o que eu tava falando ontem para vocês na live 4. Você operar através de um movimento óbvio. Aquilo ali tava na cara que ia acontecer. Compreende? A diferença de como que um player opera e como que um amador opera. Entende? A gente como profissional, turma, a gente tem que seguir o grande player. Você nunca pode operar contra esse movimento. Entende? Então você tem que tentar interpretar e entender como que ele vai operar. Qual que é o próximo movimento que ele vai fazer? Para você poder surfar a mesma onda. E não só surfar a mesma onda, mas no mesmo momento. Porque quando esses caras entram, meu amigo, a amplitude acontece. Seja para compra ou seja para venda. Beleza, turma? Vocês curtiram até aqui? Comenta aí. Então aqui hoje a gente falou sobre 4 pilares, né? 4 pontos principais, turma, tá? O primeiro ponto foi fazer a releitura das emoções coletivas e a manipulação dos grandes players. A gente comentou sobre isso na live de ontem. Quem não viu, assiste aí que por enquanto tá disponível, tá? Depois vai sair do ar, beleza? Depois, turma, o segundo ponto aqui, a gente comentou sobre as ferramentas, volume financeiro e VWAP. Como que a gente inclusive consegue identificar isso no gráfico e utilizar isso ao nosso favor, beleza? O terceiro ponto são as médias móveis, que muita gente conhece, mas não sabe como utilizar corretamente. Então eu comentei com vocês que eu utilizo a média de 9, de 20 e de 200. Média simples, tá, turma? E por último, as regiões de interesse, as zonas de combate, onde os grandes players vão atuar de forma muito aparente e é onde exatamente as pessoas falham porque elas não pensam como os grandes players, tá? Elas antecipam um movimento achando que aquilo vai acontecer e na verdade é exatamente o momento da manipulação, em que o player vai manipular porque ele sabe, ele tá projetando o movimento óbvio para que as pessoas entrem. E isso tem total referência com a live de ontem, onde eu mostrei no final a operação que eu fiz ao vivo com os alunos. Beleza, turma? Vocês curtiram? Então essa aqui foi a 5ª live preparatória para o aulão. Tenho certeza absoluta, turma, que eu vou dizer aqui. Depois de tudo que eu passei aqui para vocês nessas 5 lives, nessa sequência, né? Eu tenho certeza que muita gente já mudou a forma de olhar para o mercado. Eu tenho certeza que você já fez um upgrade aí do seu operacional, da forma como você vai operar. Você vai operar muito melhor, você vai buscar muito mais confirmação nas suas entradas. Só que eu quero te lembrar, meu amigo e minha amiga, que essas lives aqui foram preparatórias para o aulão, que vai acontecer amanhã, tá? O aulão vai acontecer amanhã. E para você poder participar do aulão, você precisa estar no grupo oficial para receber mais informações. Por quê? Porque o aulão não vai ser no YouTube, beleza, turma? Inclusive, quem participar do aulão também vai ter a oportunidade de entrar para o Clube do Game, beleza? O Clube do Game vai ser aberto no final desse aulão, então quem quiser entrar no Clube do Game, dentro do aulão vai ter oportunidade, tá bom? Então mais informações dentro do grupo aí, que é esse link que eu acabei de colocar para vocês. Beleza, turma? Então hoje a gente deu já um belo passo, né? Um belo passo de aprendizado. O que eu tô entregando para vocês aqui, turma, tem muito conteúdo, tá? Então aproveita porque não vai ficar disponível por tempo, assim, tipo, direto, vai ficar por tempo limitado, tá? Então a gente aprendeu que sim, os institucionais, turma, eles se aproveitam das emoções coletivas das pessoas, tá? Dos movimentos previsíveis. Você não pode operar por movimentos previsíveis. Só que agora você aprendeu também que você tem à disposição ferramentas que vão muito além de você apenas sentir o mercado. Você não pode apenas sentir o mercado com achismo. Você precisa ter confirmações. Então, quais são as ferramentas que a gente comentou aqui hoje, nessa live, que a gente pode utilizar? Volume financeiro, para você poder enxergar a intensidade real do tanto de dinheiro que está entrando no mercado. A VWAP, para você entender o preço justo do dia. As médias móveis, para você poder filtrar os ruídos. Porque se você tiver num tempo gráfico menor, não vai adiantar nada. A média móvel não vai fazer sentido, tá? Especialmente em aberturas do mercado. E por último, as regiões de zona de combate, né? Que é onde os players vão entrar forte e vão manipular as pessoas, porque eles sabem que as pessoas querem comprar ou vender rompimentos, tá? Agora, se você somar tudo isso com a leitura dos candles, e por isso o aulão de amanhã, né, turma? Como se tornar um mestre na leitura dos candles. A gente vai fazer um resumão de tudo isso daqui e entregar muito mais conteúdo ainda, de uma forma que vocês nunca ouviram. Assim como ontem eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo que a forma como eu explico, a forma como eu passo e tudo mais, talvez a pessoa nunca tinha ouvido falar. No aulão, turma, eu vou trazer um exemplo espetacular, tá? Vou fazer analogia a um
um esporte, só para dar um spoiler para vocês. Vou pegar um esporte, tá? E vou fazer a aplicação do que é fazer a leitura de candles, fazer a leitura com análise técnica e todos esses conceitos que eu trouxe nas lives, para vocês entenderem claramente o que é participar dentro do mercado financeiro usando a leitura dos candles, sendo um mestre na leitura dos candles e utilizando essas ferramentas aqui. Então vai ser espetacular, vai ser amanhã o aulão, tá? E com tudo isso, vai ser impossível praticamente você cair nas armadilhas do mercado. Impossível, tá? Se você aplicar tudo que eu tô passando aqui e melhorar o seu operacional, vai ser impossível de você cair em armadilhas no mercado. Vai acontecer de você tomar stop, porque inclusive a galera do Clube do Game, turma, a gente não promete nada, tá? Em relação a resultado, em relação a você não tomar loss, isso não existe. Isso não existe. O Clube do Game é um trabalho educacional para poder te preparar, para poder te ajudar a ser um trader melhor, para que você possa avançar em relação à sua jornada, né? De uma maneira consciente. Então você sabe que você vai tomar um loss, você se prepara para tomar o loss, você só toma o loss que você pode tomar, você tem regras claras, você tem gerenciamento, você tem mentalidade correta, você tem um comportamento correto. E isso que eu demonstro pra galera operando 100% ao vivo todo santo dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 2 vezes por dia, tá? E a gente tem treinamentos, a gente tem lives extras para poder ajudar as pessoas a melhorar essa parte do comportamento. Inclusive sexta-feira agora, ontem, né? Nós tivemos uma live espetacular falando sobre frustrações. Problemas que a gente enfrenta, né? No dia a dia, que frustra a gente. Então não é só o mercado que frustra a gente. Como é que você pode se preparar para frustração? Entende? Como é que você não é pego de surpresa? Como um susto. Você pode se preparar para isso. Então sexta-feira, sem gráfico, sem operar no mercado, a gente conecta com a galera, entra um monte de gente na live e a gente só troca ideia, beleza? Pontuando situações específicas de um aluno, ou de um grupo de alunos, ou de uma situação específica que surgiu na semana. Se a semana foi boa, se a semana foi ruim, a gente tá ali para poder dar suporte e apoio. Os alunos do clube sabem muito bem o que eu tô falando, tá? Então é isso. Amanhã então teremos o aulão. No final do aulão você vai ter a oportunidade de entrar pro Clube do Game. As vagas serão abertas ali, algumas vagas, tá, turma? Eu não vou abrir para uma porrada de gente. Eu quero as pessoas que estejam comprometidas em operar com a gente, fazer o que precisa ser feito, tá? Pagar o preço para poder chegar onde deseja. Beleza? Então eu aguardo vocês lá no grupo oficial. Fechou? Amanhã eu tô no aulão, ó, Natan Trader. Show de bola. E vai ser no Zoom, tá, turma? Mais uma vez, não vai ser no YouTube, tá? Vai ser no Zoom. E claro, vai ficar gravado para quem adquirir poder reassistir novamente, tá? Esse conteúdo vai ficar disponível dentro da área dos alunos. Então quem quiser assistir depois, vai poder assistir novamente, tá? Beleza? Então é isso. Mais uma vez, obrigado pela companhia de todos. Um grande abraço e fui.